Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos, a mais popular Amadinha, não é mesmo? Então, hoje, amadinho, nós vamos estudar a literatura, mas só que agora é literatura brasileira, né? Período colonial, tá certo? Então, vamos lá direto para a nossa aula, que é a aula 43. Ponto 1, né? História da literatura brasileira, período colonial. Por que será este título, hein? Período colonial. Ó, até a aula anterior, a gente viu a era medieval, né? Aí agora não é mais, tanto que esse período medieval aqui não aconteceu. Nós vamos estudar o quê? Só o período colonial. Por quê, hein? O que tem a ver? Você gosta de história? Com certeza, né? Então, a história da literatura brasileira, período colonial, mais um objeto de conhecimento, objeto de estudo para armazenar no seu HD, amadinho. Vamos lá. Esta é a imagem de estudo. Veja bem, está dizendo até para você tomar nota. Por que será? As origens da literatura brasileira. O que nós temos aqui? Na gravura de autoria do arqueólogo e desenhista francês Conde Clairac, a natureza brasileira está representada da maneira como os olhos do europeu a viam, opulenta e grandiosa. Você sabe que neste período, né, aí colonial, não tinha, amadinho, não tinha aqui a questão, a literatura literalmente brasileira, não, tá certo? Esse período aqui é o período de informação, a literatura era informativa, tá certo? Elas foram escritas por quem? Pelos os europeus que vieram para cá, tá certo? Pelos portugueses, pelos cronistas que vieram nas grandes navegações, tá certo? Nesse período colonial. Então, aqui, o que ele via? Olha o olho grande, né? Opa, aqui tem muita riqueza. Você olha para cá, ó. Olha como que é, amado. Ó, várias vegetações, riacho, cachoeira. E quem que tá atravessando aqui? Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei a canetinha. Ó. Quem é que está atravessando aqui, ó? Ó, tinha pessoas morando aqui? Claro que tinha, tá certo? Então, aqui, ó, os indígenas. Exatamente. Só que logo ao lado tem uma outra pessoa. Tá certo? Tem uma outra pessoa. E com certeza essa pessoa que está ao lado não é um nativo. Tá certo? Por que eu falo que não é? Porque olha a vestimenta. Tá vendo aí? Ó, tá de bermuda ou é de calça. Tá certo? E o indígena aí, ó, que você vê, arco, flecha, só mesmo uma tanguinha para ali, para não ficar realmente nu. E ver, olha só a vegetação, né? Bem, como diz, grandiosa, muitas riquezas, olha só, muitas conquistas. O quinhentismo. As manifestações literárias do quinhentismo fazem parte da literatura de viagens do Renascimento português, originada pelas descobertas oceânicas a partir do século XV. Inclui-se nessas manifestações a literatura informativa dos viajantes, a literatura catequética do padre José de Anchieta. Essa literatura catequética, de catequizar quem? As pessoas que moravam aqui, né? Os habitantes. Porque quando fala assim, descobrimento do Brasil. Não foi descoberto, né? É o achamento, né? Que eles andavam muito, tanto que já tinham pessoas morando aqui no
Brasil. Aqui, o que mais? Nós temos aqui início da literatura no Brasil. Vamos lá. Então, olha só, em 1500, né? Dia 22 de abril de 1500, Pedro, né? Álvares Cabral chega a Porto Seguro, no Brasil. Dia, 22 de abril de 1500, tá certo? Lembrando que o quinhentismo, né, que vai de 1500 a 1601, tá bom? Esse período aí fala do tempo da questão do descobrimento, mas é a questão do achamento, beleza? E nesse período aí do quinhentismo não se trata, porém, de uma escola literária, com característica específica, né, quentista. Como ocorrerá outros movimentos, como no caso o barroco e o arcadismo, além do mais, é bom pensar que ainda não se trata de uma literatura genuinamente brasileira. Afinal, quem produziu os textos não eram os europeus. Não, ou seja, não eram os brasileiros, mas sim os europeus. Tá certo? E por falar neles, os europeus, podemos dizer que a literatura escrita no Brasil tem o seu início com a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral ao sul da Bahia, em 21 de abril de 1500. No caso, é 22 de abril de 1500, tá bom, amado? Entre os navegadores estava Pero Vaz de Caminha, que escreveu a Carta do Achamento, né? Que antigamente a gente falava descobrimento, mas é a Carta do Achamento, que são descritas diversas situações pelas quais os navegadores passaram durante o período nessa nova terra e o primeiro encontro entre os dois povos, né? Aí nós temos aqui, dia 26 de abril de 1500, é celebrada a primeira missa no território nacional. Mais informações aí, dia 1º de maio de 1500, o que aconteceu? Pero Vaz de Caminha anuncia, né, com sua carta, a descoberta do Brasil. Mas não é descoberta, amadinho, é o achamento. A carta de achamento. Em 1540, criação da Companhia de Jesus. Estamos falando do quê? Do quinhentismo, né? Do período colonial. Nesse período aqui, que vieram nas grandes navegações, vários cronistas, e cada um, né, tinha uma visão, iam relatando, escrevendo tudo que via, tá certo? Agora vamos lá. Em 1554, os jesuítas Manuel de Nóbrega e José de Anchieta fundam a cidade de São Paulo. Em 1556, Pero Afonso Sardinha, primeiro bispo do Brasil, morre devorado pelos amoréis, né, que são os indígenas, né, canibais. Aí nós temos aqui também, em 1563, a varíola dizima os indígenas reunidos em Salvador. Beleza? Então, período colonial, né? A era colonial da literatura brasileira abrange os 3 primeiros séculos de existência do país, sob a condição de colônia de Portugal. Não se pode falar, presta atenção, amadinho, não se pode falar em uma literatura propriamente brasileira antes da independência. E qual ano que foi a independência? 1822, tá certo? E do romantismo de 1836. Então, tome nota aí, que não se pode falar em uma literatura propriamente brasileira, porque aqui não tinha escola nesse período, né? As pessoas não sabiam escrever, falavam, né? Tinha sua própria escrita, mas não tinha como. Antes da independência, não tem uma literatura propriamente brasileira. Sim, é uma literatura de informação. O que se escreveu até o século XVIII tem caráter híbrido, pelo que a era colonial é, com justeza,
designada como era luso-brasileira. Por quê? Né? Aquela mistura de Portugal escrevendo no Brasil, os escritores de Portugal escrevendo aqui no Brasil, tá certo? Luso-brasileira. Isso porque as sociedades que aqui estavam eram ágrafas, ou seja, não possuíam uma representação escrita. Era colonial. Então, o quinhentismo, século XVI, de 1500 a 1601. Literatura sobre o Brasil de caráter meramente informativo. Então, você não pode deixar de dizer que aqui no quinhentismo não tinha escritores brasileiros. Não, aqui nesse período que as escrituras que tinham era somente informativa, tá bom? Então, nós temos aqui os viajantes, que eram os cronistas, eles que relatavam tudo para passar lá para o reino de Portugal, né? Os relatórios eram o quê? As crônicas de viagem, tá certo? E olha aqui que você deve tomar nota, amadinho, olha só, para não esquecer, ó. Descrições minuciosas dos povos, de seus costumes, bem como das riquezas e o que mais? E de suas possibilidades de exploração feita por cronistas, tá certo? Lembra lá daquela imagem? O primeiro texto, o texto imagético que fez a abertura da aula? Então, do jeito que eles, né, viam o nosso, vamos dizer, nosso país, né? A nossa terra, tá certo? Então, tome nota. O que mais que nós temos aqui, dessa questão da era colonial, do quinhentismo? Temos aqui o seguinte: os documentos históricos representam as primeiras manifestações escritas em território brasileiro. Pronto, saiu aí território. Às vezes dá um branco, amadinho. Aí eu fico buscando palavra, tá certo? Então, os documentários históricos representam as primeiras manifestações escritas no território brasileiro. Essas manifestações eram feitas pelos cronistas, tá certo? Eles faziam relatórios, que eram vários relatos. Aí os portugueses escrevem sobre as suas impressões da terra encontrada e dos povos, que aqui viviam, tá certo? No território brasileiro. Aqui, ó, nós temos a carta, né, de Caminha. Tá certo? Olha só, pensa que tinha máquina? Não, Madinho, é escrito, ó. Ó, a pena mesmo, tá certo? Aqui nós temos a carta de Caminha, subscrita pelo autor na Baía de Porto Seguro, em 1º de maio de 1500. Tá certo? Olha aqui uma obra que representa muito, né? Essa chegada, né? Ao porto. Nós temos aqui, o que você vê? Várias navegações, tá certo? Aí, ó, tanto que na pintura, né, você vê os detalhes. Aí, desembarque de Cabral. Ó, o Cabral chegando ao porto, né, ao território brasileiro. Ó, o que você vê, ó? Vem várias naus, vem sim, ó. Mas também tinha várias pessoas aqui, também tinham várias pessoas, né? Aí tem o pintor brasileiro, Oscar Pereira da Silva, de 1865 a 1959, tá certo? Então, ele fez o desembarque de Cabral, beleza? Aí nós temos aqui também, né, uma outra obra que representa, né, a primeira missa, né? Mas isso aqui é na visão de Victor Meirelles, e ele é já de 1832 e 1903. Então, aqui que nós temos, né? Depois, aqui um trechinho da carta de
de Caminha. Depois de acabada a missa, muitos deles, quem? Os índios, se levantaram e começaram a tocar corno ou buzina, saltando e dançando por um bom tempo. Isso daqui é um trechinho, né, que tem na carta. Também tem uma outra parte que fala assim, da carta de Caminha. Olha só. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e setas. Vinham rapidamente em direção ao Bautel, né, ao barco. Nicolau Coelho lhe fez o sinal que pousasse os arcos. E eles assim fizeram. Nessa ocasião, não se pode haver fala nem entendimento deles que se visse, pelo grande estrondo das ondas que quebravam na praia. Depois, né, de Caminha, muitos outros navegadores descreveram a nova terra descoberta. Tantos não só descreveram, também como surgiram várias pinturas. Outros representantes que se destacam na literatura de informação. Pedro Lopes de Souza, e sua obra Diário de Navegação, de 1530. Temos também Pedro de Magalhães Gândolfo e sua obra Tratado de Província do Brasil e História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos de Brasil, em 1576. Temos também Fernão Cardim e a sua obra narrativa epistolar e Tratado das Terras e das Gentes do Brasil, de 1583. E Gabriel Soares de Souza e sua obra Tratado Descritivo do Brasil, então, de 1587. Então, falando aqui do quinhentismo, né? Então, primeiro já passou o quinhentismo, né? Tudo está relacionado, todas aqui estão relacionadas à era colonial no Brasil. Porque estamos falando da literatura brasileira. Agora, o seiscentismo, né? Século XVII. Quando falar seiscentismo, Amadeu, você vai lembrar do quê? Do Barroco, né? Que é de 1601 a 1768. Na literatura no Brasil, há produção propriamente literária, ainda que em parte constituída de simples transposição dos modelos ibéricos. Neste período começam a definir-se algumas características importantes da literatura brasileira, e nele surge o primeiro poeta significativo do Brasil. Quem será, Amadinho, né? Esse poeta significativo? Vamos lá, temos aqui ele, né? Conhecido como Boca de Inferno. Temos aqui, Gregório de Matos, o primeiro grande poeta brasileiro, conhecido como Boca do Inferno ou Boca de Brasa, por apontar os desmandos dos poderosos que exploravam os benefícios do Brasil colônia. E tome nota aí, sua obra abordou os mais importantes gêneros da poesia barroca: a lírica, a satírica e a sacra. Então, estamos falando de Gregório de Matos. Aqui, obras de Gregório de Matos. Vamos ver se você vai conseguir adivinhar, né? Classificar essa poesia. Pintura admirável de uma beleza. Vês esse sol de luzes coroado? Em pérolas a aurora convertida? Vês a lua de estrelas guarnecida? O céu deixemos vermelho naquele prado. A rosa com razão desvanecida? A açucena por alva presumida? O cravo por galã lisonjeado? Deixa o prado, vem pra cá, minha adorada. Vês desse mar a esfera cristalina? Insucessivo aljofa desatada.
Parece aos olhos ser de prata fina? Vês tudo isto bem? Pois tudo é nada, à vista do teu rosto, Catarina. Então, Gregório de Matos. Será que isso daqui, amadinho, que estilo de poesia é essa? É sacra? Satírica ou lírica? O que você acha? Pintura admirável de uma beleza. Então, aqui, ó, nós temos uma poesia lírica de Gregório de Matos. Agora vamos ver outro título, né? Outra poesia de Gregório de Matos, Reprovações. Se sois homem valoroso, dize que sois temerário. Se valente, espadachim e atrevido, se esforçado. Se resoluto, arrogante, se pacífico, sou fraco. Se precatado, medroso, se ou não sois confiado. Se falais muito, palreiro, se falais pouco, sois tardo. Se em pé não tendes assento, preguiçoso, se assentado. E assim não podia viver neste Brasil infestado, segundo que vos refiro, que não seja reprovado. Então, o que você acha que essa poesia, qual é a classificação? Lírica? Ou a outra? Satírica ou sacra? Amados. É uma poesia o quê? Ó, satírica, não é mesmo? Então, aqui ele está fazendo uma crítica à sociedade, né, da época. Agora vamos ver mais outra, e pelo título, amadinho, você já vai percebendo, né, o estilo, né, do autor. Aqui nós temos o seguinte, buscando Cristo, a voz correndo voo, braços sagrados nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e não por castigar-me estáis cravados. A vós divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós pregados pés por não deixar-me, a vós sangue vestido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me. A vós lado patente quero unir-me, a vós cravos preciosos quero atar-me, para ficar unida atado e firme. Então, pelo título, quando fala buscando Cristo, então quando eu falo lá da questão se é poesia lírica, se é poesia satírica, se é poesia sacra. Então, aqui já no próprio título já diz isso, né? Da questão de uma poesia religiosa, né? Então, é uma poesia sacra. Temos aqui também a questão, né, da questão da arquitetura, né? Que vai se destacar nesse período, né? Que o barroco, que você já sabe, ela é marcada pelo exagero, né? Vamos dizer assim que é uma escola hiperbólica, tá certo? Vai ser marcada pelo exagero. Então, o que nós temos da questão do exagero, né? Essa é a imagem de estudos, de estudo, tá certo? Maiores artistas barroco brasileiro é Mestre Valentim, de 1745 a 1813. Aqui, ó, no Rio de Janeiro, Antônio Francisco Lisboa e Aleijadinho em Ouro Preto e adjacência, tá certo? Ainda que a presença da arte barroca seja mais evidente no Nordeste açucareiro e nas cidades mineiras do ouro, suas projeções irradiaram-se por toda a colônia, adaptando os modelos europeus às condições locais. Olha só
os detalhes, tá certo? Da estrutura, né? Dentro da igreja. As igrejas, é uma pintura barroca, é o estilo barroco. E essa aqui é a igreja de São Bento, que fica no Rio de Janeiro. E aí ela foi construída no fim do século XVII. Belezinha? Aí saindo do barroco, vamos chegando ao setismo, né? Que é o arcadismo. Ó, estamos falando do arcadismo brasileiro, tá certo? Arcadismo brasileiro. O que nós temos aqui? Ó, século XVIII, de 1768 a 1836, literatura do Brasil. Ó, começa a haver ressonância da sociedade colonial na produção literária, amparando os primeiros movimentos de rebelião contra os estatutos da metrópolis, Inconfidência Mineira, Revolução dos Alfaiates. Então, nós temos aqui o seguinte, né? A mineração começou a tomar conta do país já no século XVIII, se tornando a nossa terceira atividade econômica durante a época colonial. Então, aqui, né, nesse período da exploração de minério, tá certo? Aí você vê aqui, ó, as pessoas trabalhando na extração de minérios. Aí, o que nós temos também? O arcadismo brasileiro tem aqui a febre do ouro. Mas aí você vê o que estava acontecendo, né? No contexto histórico do mundo. Vamos relembrar um pouquinho, né? Nós temos aqui, vamos associar o arcadismo ao iluminismo, que foi um movimento intelectual e filosófico no final do século XVII e do século XVIII. Estão associadas à ideologia iluminista, tá certo? As palavras razão e ciência, as quais deveriam ser fundamentais para a explicação do mundo. O racionalismo desse período tem a ver também com os avanços científicos. Foi quando, né, Isaac Newton formulou a lei da gravidade na biologia, houve a classificação dos seres vivos. Aí, o que nós temos também? O equilíbrio dos iluministas e cientistas pode ser associado a outra faceta do arcadismo, que é o retorno aos valores clássicos, que lhe concede um segundo nome, neoclassicismo. Né? O clássico que já havia sido recuperado pela Renascença pressupõe justamente a busca pelo equilíbrio e pela sociedade. Aí agora, nessa questão, lembrando lá vou retomando, né, para cá, para o Brasil, né? Aí, o que nós temos? Durante o século XVIII, o Brasil vivia a crise de cana-de-açúcar, exploração das minas de ouro e pedras preciosas, o que deslocou o foco do Nordeste, epicentro do barroco, para o Sudeste de Minas Gerais. Mais especificamente, a propriedade econômica resultante da riqueza natural da região faz surgir a literatura por meio de um grupo de escritores mineiro, tá certo? Este tipo de organização era novidade no nosso país, que até então se apresenta casos isolados de manifestação literária. E começa a existir que, de maneira bastante modesta, o público leitor fazendo com o sistema autor-obra público pode ganhar corpo. Aí você vai ver também dessa questão do arcadismo, né? Por isso que é a questão febre do ouro. Aí temos, né, aqui no arcadismo, Cláudio Manuel da Costa, com os sonetos amorosos, Tomás Antônio Gonzaga, pastor apaixonado, José Basílio da Gama, poemas épicos, e outros que não só viveram a época da mineração, como também apostaram na produção de caráter literário. As principais manifestações literárias, olha só, a literatura informativa, cartas, relatórios, diário de navegação, tratados, relatos históricos sobre a Nova Terra. Também temos a catequética, né, de Padre José Anchieta,
peça de teatro e poemas ligada à tradição medieval, Medida Velha, teatro vicentino e concepção teocêntrica do mundo. E também, o que nós temos aqui também? Tem muitos escritores, né, que eu já falei, influenciado por as ideias vindas de efervescência da França, né, iluminista e revolucionária, que encabeçaram a Inconfidência Mineira de 1789. Movimento que resistia às medidas abusivas da administração portuguesa explorada. Tá certo? Então, amadinhos, vamos lá para o nosso momento da produção, tá? Falando daqui, envolvendo o período colonial, que envolve o quinitismo, né? Que aqui nós teremos somente literatura de informação, que são escritas pelas pessoas que chegaram aqui no território brasileiro, tá bom? Eles escreveram conforme a visão deles mesmos, tá? Mas com aquele olhar o quê? Opa, daqui dá para extrair muita coisa, dá para tirar muita riqueza. Aí o que mais? Já no seiscentismo, né? Aí já tinha alguns escritores que aí que você já vai ter algumas obras, né? Da produção de autores brasileiros mesmo, que é do barroco e o arcadismo. Mas foi no arcadismo que já começou a questão das produções literárias, tá certo? Agora, a hora de produzir o trabalhando o gênero. Aí tem alguns questionamentos aqui. Você gosta de literatura? Já leu quantos livros literários? Qual mais gostou? Teve algum incentivador? Então, aqui, ó, vários questionamentos para você produzir um relato informal a respeito de como, né, aconteceu e do que significou em sua vida a leitura que você considera especial e inesquecível. Aí você vai transformar o seu relato em resenha escolar, selecionando de tudo o que falou e escreveu, a síntese dos aspectos que compõem o livro, seus elementos contextuais e os comentários críticos a respeito dele, tá bom? E lembrando aqui um pouquinho, vamos voltar aqui no arcadismo, que agora eu lembrei, teve também Basílio da Gama, né? Eu acho que eu citei. Ele, curiosidade, ele escreveu o épico Uruguaia, que narra as lutas entre os índios de 7 povos das missões do Uruguai contra o exército luso espanhol que vinha pôr em prática o Tratado de Madrid. Outro, José de Santa Rita Durão, ele fez outra narrativa épica do século XVIII, que foi Caramuru, tá? Caramuru é o nome que Diogo Alves Corrêa ganha assim que passa a viver entre os índios tupinambás após sobreviver um naufrágio no litoral baiano, considerando um herói cultural que ensina as leis e as virtudes aos bárbaros. Certinho? Então, aqui somente para acrescentar, né, algumas curiosidades sobre esse período colonial brasileiro. Certinho? É isso aí, amadinho. Então, finalizando por aqui a nossa parte 1, daqui a pouco eu retorno, né, para nossa revisão. Até lá!